Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é CG falando, professor de biologia, e eu estou aqui para apresentar para vocês um raio-x de um dos vestibulares mais comentados do país, a FUVEST. Meus queridos, se você está aqui chegando agora e eu não sei em que ano é, pode ser 2032, talvez eu nem exista mais nessa terra, mas uma das coisas que eu quero localizar os espaços. Estamos às vésperas da prova, no finalzinho do ano de 2022. Estamos também em época de Copa do Mundo, isso significa que, tipo, daqui a pouco eu tô saindo de casa para ir assistir joguinho. Sim, jogo de futebol. E eu estou aqui, tipo, para me compadecer de você, estudante que também está aqui triste, pensando, meu Deus do céu, eu vou ter vestibular e tá rolando a Copa do Mundo, meu Deus. E se você já é um ano depois, e o Brasil perdeu ou ganhou, não sei, e você tá aqui, putz, mano, dá uma moral aí pro tio, vai, curte, comenta, compartilha, ajuda esse gordinho a comprar mais bacon e ser mais feliz. Isso. Já curtiu? Já compartilhou? Já se inscreveu no canal? Sim, ativou o sininho? Isso, bonito. Se você não fizer isso, provavelmente algum panda bebê vai morrer em alguma parte do mundo. Isso, obrigado. Bom, vamos dar início ao nosso rolê, porque aqui a gente não tem encheção de linguiça, não. Bom, aqui no YouTube eu tenho alguns vídeos com essa cara que você vai ver hoje, tá? Eu pego um determinado vestibular e eu tento mostrar assim, quais são os assuntos que mais caem, ou pelo menos que mais caíram nos últimos 10 anos. Depois, eu olho do seguinte aspecto assim, como que é a cara das questões dessa prova? No caso, hoje o tema é FUVEST. Então procura isso. Às vezes você está querendo estudar para o vestibular, às vezes você ainda nem escolheu qual vestibular você quer prestar. E uma boa saída é talvez conhecer as provas, porque se você conhece as provas, você pode se empolgar mais ou se empolgar menos em resolver as questões dela. Então pode ser um bom caminho. Com relação à FUVEST, a FUVEST é o processo seletivo para você ingressar na USP, Universidade de São Paulo. Vestibular esse que é em várias fases, e hoje a gente vai debater a primeira fase, que é de múltipla escolha. Ela é uma prova toda de múltipla escolha. Historicamente, quando a gente pensa em FUVEST, alguns assuntos caem mais do que outros. Mas não temos muitos milagres, não, galera. Não vou mentir para vocês, não. Tem os assuntos que mais caem na FUVEST são esses daqui, quando o assunto é biologia. Nenhuma novidade, tá? Se você já está acostumado a assistir vídeos aqui neste canal, você já deve estar vendo com uma certa frequência o discurso. Mano, qual é o assunto que mais cai? Tanto no Enem, quanto na Unicamp, quanto na Unesp, quanto na FUVEST, o principal tema é ecologia, tá? Mas como vocês podem ver, existe uma certa uniformidade. Então, ecologia cai mais, mas não cai muito mais do que outros temas, tá? Por exemplo, anatomia humana está ali coladinho nela. E botânica também está coladinho aqui, tá? Aliás, vamos falar aqui um pouquinho sobre a botânica, porque a FUVEST do ano passado, a última prova que aconteceu aí, mano, trouxe várias questões de botânica, várias com força. Durante alguns anos, no passado, a botânica foi uma área da ciência meio esquecida, assim, ela não caía com tanta frequência no vestibular. Era sempre assim, se a prova tem 10 questões, vai cair uma em botânica. A coisa vem se invertendo. Por exemplo, na prova da FUVEST do que aconteceu no final do ano passado, no caso, no final de 2021, para ingressar alunos em 2022, caíram algumas questões de botânica, tá? E quando a gente vai falar um pouquinho sobre o rosto da questão da FUVEST, nós temos algumas novidades para falar, né? Primeiramente, é que quando você pensa em questão da FUVEST, você pensa em questão difícil. Mas o difícil da FUVEST, qual era? Qual era a questão? Por exemplo, o difícil da Unesp é o mesmo difícil da FUVEST? Não. O grau de dificuldade da FUVEST residia no fato dela ter questões curtas e grossas. Era aquela história, o que é três pontinhos, alternativa. Era um rolê assim, o enunciado da questão não dava instrumental para você resolver elas.
a prova era crua, tá? Tanto que a prova era poucas folhas, não era igual um Enem, que tem 30 e poucas páginas, o caderno de questões, a prova da FUVEST sempre foi poucas, e isso tornava a prova muito decoreba. Quando eu penso em aluno de cursinho da primeira década do ano 2000, eu penso no aluno de cursinho que estudava para a FUVEST. E esse aluno era como? Decora, 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 tem macetezinho para decorar a frasezinha das coisas, e tipo, vai, questão curtinha, faça a conta, efetue, calcule o X. Hoje não é assim. Quer ver? Vamos ver isso agora, ó. Olha a FUVEST de ontem. Eu coloquei aqui para vocês verem uma questão, eu tirei da prova da FUVEST, da questão de biologia, do ano de 2021. Desculpa, 2001. Ou seja, já faz 20 anos essa questão. Se você bater o olho, olha só, pergunta crua, parece questionário de escola. Tipo, que características esperamos encontrar em uma angiosperma aquática e submersa? Mano, angiosperma, planta que dá fruto, que tem fruto semente, dá flor, precisa de polinização, e ela é submersa, ela é completamente embaixo d'água. O que ela precisa ter? Bom, isso não é um assunto simples, isso não é um assunto de fisiologia vegetal, e, mano, a gente não estuda isso no ensino médio, a gente não tem esse tipo de exercício lá. Aí a gente bate o olho na FUVEST de hoje. Questão do ano passado, a questão para ingressantes do ano de 2022, ó. Olha o tamanho dessa questão. E não é só o tamanho que você tem que prestar atenção. Ela te trouxe um item de comunicação não verbal, ou seja, ela trouxe um gráfico. Uh, Gráficos antigamente eram raríssimos na prova de biologia, tá? Na prova da FUVEST, especialmente. Aqui ele vai falar o quê? Ele vai fazer um experimento, ó. O gráfico mostra as linhas de tendência de 5 parâmetros da água. Então, ele está falando aqui sobre um determinado ser vivo, né? E qual deles está associado com a eutrofização? Eutrofização é um tipo de poluição biológica, né? Quando uma água fica muito lotada de micro-organismos, né? E aí ele coloca aqui, ó, quais são os itens? Ele coloca aqui, ó, densidade das algas, aumenta as algas, concentração de composto de nitrogênio, aumento das espécies, concentração de gás carbônico, e assim por diante. E aí ele vai perguntar, qual deles deve ser a correta? Ou seja, é uma questão de interpretação de experimento, seja através de texto, seja através de gráfico. Isso é a cara da FUVEST de hoje. Vai rolar a prova agora esse fim de semana, da primeira fase, e a primeira coisa que eu digo é: aprenda a analisar gráficos, aprenda a fazer leituras, tirando desses textos as partes que realmente são relevantes. E por que a FUVEST teve essa mudança, né? Isso é, obviamente, inspirado na prova que mais faz sucesso no país, que é o Enem. O Enem é uma prova de muita leitura. O Enem, na prova de da natureza, propõe muitos experimentos, né? Ela conta a história de um determinado experimento e pede a conclusão de você, ou vai pedir que você analise e veja o que tem de errado nesse experimento. E isso vem inspirando alguns vestibulares a fazer algumas mudanças para se encaixar numa avaliação que é considerado um padrão mundial, que é o Enem, tá? Isso significa que a FUVEST quer mudar, tá? Então a forma de ler questões da FUVEST agora não é mais decoreba, tá? Assim como a da Unesp não é mais, a da Unicamp não é tanto mais, e outras tantas que a gente já debateu aqui através de outros vídeos. Aliás, recomendo, tem vários vídeos aí no canal, tem uma playlist, talvez você não coloca lá, tipo, CGI uma câmera, que é esse o nome do canal, tá? CGI uma câmera e procura lá as playlists. Tem playlists só sobre Enem, só sobre Olimpíadas de Biologia, só sobre resolução de vestibulares. E, tipo, vai lá que você vai encontrar esse tipo de coisa e vai encontrar euzinho, bonita, gostosa, barbuda, ou não, resolvendo questões de biologia.
tá? Às vezes de química e de física também, porque eu gosto de essas outras matérias, porque eu já estou indo aos poucos, tá, galera? Eu estou primeiro ensinando a galera bio, daqui a pouco a gente vai para física, para química, então me aguardem, teremos no canal novos vídeos. Aliás, provavelmente se você está aqui na descrição dos comentários, você deve encontrar o link para você achar essas provas para baixar, para tentar resolver. E aquela história, se você quer aprender a andar de bicicleta, não vai ser lendo sobre que você vai aprender a andar de bicicleta, vai ser levando tombo, né? Então, se você quer prestar um vestibular, não dá para chegar no vestibular pela primeira vez e pela primeira vez se deparar com as questões. Minha recomendação é pegue provas anteriores para resolver. Resolva as provas anteriores, tá? Uma questão importante sobre a FUVEST. A FUVEST, na primeira fase, é uma prova que vai exigir de você gestão de tempo. É tipo 5 horas de prova. Tá, ok, beleza. Mas são 90 questões. É, meus amores, não é uma prova assim que você faz a... Ah, acabei. Não, ela exige um traquejo, uma estratégia para resolver as questões. E eu sempre uso uma estratégia que nunca falha, que eu aprendi com uma coleguinha aqui do YouTube também, que é a regra do PQP. Passa quem pula. Não adianta você ficar batendo cabeça em cima de questão que você não sabe ou não tem como, você não tem ferramenta. Segue, pula, vaza, vai para a próxima, tá? Resolve as que você sabe. Ai, mas eu gosto de resolver as mais difíceis primeiro porque eu me livro dela. Para o vestibular isso não funciona. Ah, meu amor, você pode pegar dica com os caras mais incríveis aqui, todos eles falam a mesma coisa. Mano, você tem uma média de 3 minutos por questão. Se você perder 10 minutos, você acabou de comer o tempo de 3 questões. E você não resolveu. E provavelmente ficou com dúvida. Então, meu amor, pula. E aí, com o tempo que sobra, você lide com as difíceis. E aí, se não dá para lidar com elas, aí você chuta. Que é provavelmente a medida mais consciente que você possa fazer. E desculpa falar desse jeito, mas é a regra, tá? Vestibular não é conhecimento só, não. É estratégia, é gestão de tempo, é traquejo, é jeitinho, beleza? Então, vamos embora, vamos resolver umas questõezinhas aqui para a gente ver o que a gente pega de FUVEST. Bom, primeira coisa, FUVEST de hoje, né? Então, questão cumprida. Bora lá. Bom, aqui eu trago uma questão que aconteceu então no final de 2001, né, para garantir as vagas da galera que entrou em 2022. Então, essa questão aqui de 2021, ela traz um experimento, né? E o experimento é o seguinte: ela conta para você a seguinte história. Ele traz um gráfico que representa a proporção de células nas diferentes fases do ciclo celular, ou seja, é uma questão falando de mitose, tá? E aí ele está falando assim: tem dois tecidos do corpo humano, tecido 1, tecido 2, e ele fala assim, bem como o efeito sobre o tratamento do tecido 2, tá? E ele pergunta que tipo de tratamento foi feito. O que a gente pode dizer sobre esse gráfico antes de ler a questão? Bom, o tecido 1, ele é uma célula que está em intérfase. Intérfase seria um processo de preparatório para a divisão celular, tá? E isso aqui seria uma célula normal. Uma célula básica do corpo humano, em geral, as nossas células não, elas fazem divisão celular o tempo todo, claro, mas a maior parte do tempo de vida delas, ela se mantém em intérfase, né? Um processo de preparatório. A divisão propriamente dita, né, que é o PIMAT, né? Prometo a Ana telefonar, né? Prometa a Ana telefonar, corresponde às 4 fases clássicas da mitose, né? E aí, o que eu tenho aqui? Se nós temos uma célula que vai se dividir, mas vai se dividir, o maior parte do tempo está em preparatório, qual dos tecidos do corpo humano aqui vamos encontrar esse tipo de coisa? Aqui eu já posso excluir tecido tumoral. Tumores são células com acelerada divisão celular. Então, ela vai dividir. Então, letra E não é, de jeito nenhum. Tecido epitelial também se divide bastante. Na verdade, é assim:
As primeiras camadas da pele, principalmente a pele humana, as primeiras camadas são células mortas, então ali não tem divisão nada. Mas a camada mais profunda está sempre em intensa divisão celular. Então, ela também não apresentaria esse padrão aí de intérfase sendo a principal etapa. Tá? Tecido nervoso, aí poderia ser, né? Um tecido do corpo humano onde a gente tem células que vão se dividir pouco, que vão fazer pouca mitose. Tecido ósseo, depende da parte do osso. A cabeça dos ossos, né? A cabeça de um osso, ela se divide bastante. Aliás, geralmente o osso, quando cresce, ele cresce por essa área aqui, né? Que é a divisão entre o corpo do osso e a cabeça dele. Esses pontos do osso têm intensa atividade mitótica. Aqui na cabeça também tem bastante atividade, mas no corpo do osso tem menos divisão celular, tá? Então, não sei se eu colocaria ali. E nós temos aqui músculo. Músculo tem um comportamento bem similar ao tecido nervoso. Não são células que estão em intensa divisão celular. Então, aqui, ó, eu excluiria esse. Ficaria entre as duas. Tá. Qual que seria o tecido 2? O tecido 2, aqui ele já me diz, é um tecido tumoral, né? Porque, ó, a divisão celular, como é a maior parte do processo, né? A célula está o tempo todo fazendo divisão celular. E aí, qual é o procedimento que está rolando? É uma quimioterapia ou é um transplante? Bom, o tecido que foi tratado com o transplante ou com a quimioterapia, ele parou numa divisão celular, ele ficou em prófase, né? Ele não seguiu adiante, né? Ele não fez as outras. Ou seja, se ele estacionou a divisão celular, não foi um transplante, porque transplante é você tirar a parte doente e pôr uma parte nova, né? Você colocar, tipo, fazer um transplante de fígado, um transplante de pâncreas, um transplante de pulmão. Você está tirando uma coisa e botando outra. Então, você ia colocar um tecido que passa a se dividir normalmente. Então, a alternativa correta seria um processo de quimioterapia. Se você procurar aqui, você vai achar um vídeo sobre a resolução de questões da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E lá se falava muito sobre questões sobre isso. E tinha uma substância chamada vincristina. Sim, esse nome mesmo, tá? Vim Cristina, ou Vim Cristiane, ou Vim Mônica. Não, é Vim Cristina. E essa substância, ela tem um efeito quimioterápico. E como? Na divisão celular, a hora que a célula vai se dividir, ela precisa lançar mão de organelas dentro da célula para organizar o DNA. A tal da vincristina trava essas organelas, trava esse processo de organização. Então, não deixa a divisão celular seguir em frente. Isso impede que o tumor cresça, porque se ele não se multiplica, ele não cresce. Então, isso trava o efeito da multiplicação tumoral. Então, aqui, meu amor, é a letra A, tá? Temos, então, aqui resolvida uma questãozinha da FUVEST. Notem que é uma questão que exige conceitos específicos de bio, claro, você precisa entender de mitose, mas o que realmente importava aqui? A sua capacidade de interpretação de experimentos. Você tinha que ser capaz de entender o experimento aqui, que é o uso do medicamento, tá? Bora adiante. Aqui, de novo, eu tenho uma situação, só que ao invés de eu ter um gráfico, eu tenho uma imagem. No caso aqui, eu tenho. A imagem é de uma planta e ele está dando ênfase a uma célula vegetal, apontando para duas organelas, e para um tecido, né? A pele, no caso da folha, que vai ter aqui umas estruturas. Bom, primeira coisa que eu recomendo: se você é um bom estudante de biologia, você não vai ter dificuldade para identificar as organelas, as estruturas situadas aqui, porque elas são assim muito características. A imagem assim, ela foi muito concisa na escolha das partes. E quais? Bom, uma célula vegetal, ela é caracterizada por um grande bolsão dentro dela, né? Aqui está um núcleo e esse grande bolsão é um armazenador de água. Essa organela X é o que a gente chama de vacúolo. Aliás, aqui tem uma videoaula falando sobre organelas armazenadoras. É só você procurar aqui, você vai achar, ou talvez eu bote um card em algum lugar aí, para você assistir uma aula maravilhosa aí, bem curtinha, falando sobre vacúolo. Esse vídeo aqui não vai ficar curtinho, não. É uma meia hora, pelo menos, de resolução de exercícios. Mas aqui eu tenho videozinhos mais curtinhos para você entender coisinhas rápidas, tá? Já a organela que aparece aqui como Y,
ela é a organela da fotossíntese, ela é o cloroplasto, né? Cloroplasto, lembrando que vai ser a organela que tem o papel de armazenar a clorofila e iniciar o processo ali, a reação química, né, para gerar a produção de açúcar, né? Clorofila basicamente serve para isso, né? Para atrair a luz solar, né? Para iniciar o processo de confecção de matéria orgânica. E já a letra Z, ela não está falando de uma organela, né? Ela está falando de uma célula. E no caso, a célula aqui Z é o que a gente chama de célula guarda. E ela compõe ali aquela estrutura que parece uma boquinha que faz parte dos estômatos. Estômatos são organelas associadas à transpiração, né? É um jeito que a planta tem de usar esses pequenos furos que ela tem aqui no meio, ó, esse pontinho aqui é um furo, né? E esse furo ele tem um papel de garantir a entrada e a saída de água, não, no caso a saída de água, né? A entrada de água é pelas raízes e fazer também a entrada e saída das trocas gasosas, né? Entrada e saída de gás carbônico também e de oxigênio durante tanto a fotossíntese quanto a respiração celular, né? Porque planta faz as duas coisas. Bom, vamos lá. E ele pede para a gente identificar ali algumas coisas, né? Então vamos à frase. Às 14 horas de um dia ensolarado, em condições hídricas ótimas, a estrutura identificada por encontra-se possibilitando a absorção de água do solo e a entrada de gás carbônico. Tá, vamos lá. Vamos ver o que poderia completar. O item 1 seria com Z, com Y ou com X. Só que ele fala que essa estrutura está aberta, fechada, vazia, cheia, e o que é o caso? Bom, se é um dia ensolarado e não está faltando água para a planta, quer dizer que ela está funcionando no seu ideal, ela está transpirando, está fazendo troca gasosa, ela está fazendo tudo. Então, seria aqui o primeiro item, a letra Z, né? A estrutura identificada por Z encontra-se aberta, né? E se você conseguir matar isso, você já sabe que é a letra A. Tá? Mas se você não entendia nada de estômatos, você não sabia se ele estava cheio, aberto, fechado, etc., você poderia ir direto lá embaixo, que é assim, ó, que é utilizado pela estrutura representada por 3 e que realiza a fotossíntese. Quem que realiza a fotossíntese? É o Y. Então ficaria aqui, se você só soubesse o item 3, você ficaria entre a A e a E. E aí, obviamente, você conseguiria matar, porque ó, se ela está em condições ótimas, o vacúolo não pode estar vazio, então o X não podia estar vazio. Então, a alternativa correta seria a letra A. Notem que, de novo, o que eu me deparei com essa questão? Era uma questão de interpretação de imagem, que exigia de você um conhecimento específico de bio, mas ela não era um rolê de decoreba. Era basicamente você entender a imagem e as partes que ali estão apresentadas, né? Então fiquem atentos. Isso é a cara da Nova Fulvestre. Bom, esta outra questão, eu pessoalmente, quando eu fui pegar as questões, essa também foi uma questão que aconteceu no final de 2021, né, na prova que aconteceu no final do ano de 2021, ela foi uma dessas questões que eu falei, questão mal elaborada, questãozinha michuruca, e aí eu, tipo, mano, não sei. Obviamente, depois que a gente lê a questão e a gente fica sabendo do gabarito, e a gente fala, tá, era isso que ela queria dizer. Mas eu achei essa questão muito mal elaborada. Vamos a ela, tá? Vamos tentar entender o que ela pede. Bom, o esquema a seguir, de novo, na interpretação de imagem, representa o aparecimento de células mutantes em uma colônia e o resultado da exposição em 4 meios de cultura. Então, o que aconteceu aqui? Ó? Você tinha as bactérias aqui, representadas todas por essas células azulzinhas, e rola 2 mutações. Uma mutação Y, que é essa daqui do branquinho, e a mutação X, que é essa pretinha. E aí pegou essas bactérias que estavam aqui todas e colocaram ela em ambientes diferentes. E com o passar do tempo, houve uma mudança. Por exemplo, na condição número 1, só sobreviveu as que tinham a mutação X. Na condição 2, só sobreviveu a condição Y,
Na condição 3, não houve uma mudança significativa. E na 4, houve a eliminação da mutação. Tá? E aí a gente vai agora para a alternativa que vai trazer a interpretação da história toda. Tá lá. Assinale a alternativa com a relação correta entre as mutações e as condições de cultura. Tá lá. A mutação X inativa os transportadores de glicose e a condição Y tem esse açúcar como fonte exclusiva. Bom, começa por aí. A mutação X, se ela inativasse os transportadores de glicose, sem transportadores de glicose, a planta não come. Então, ela morreria. Isso teria que ser, por exemplo, as condições que rolam no 4, entendeu? Então, não rola. Transportadores de glicose é o jeito como você tem de pôr glicose para dentro. Se você não tem o que fazer, a célula morre de fome. Então, não. B. A mutação X promove melhor eficiência no equilíbrio osmótico e a condição X tem alta salinidade. Bom, vamos lá. Alta salinidade vai exigir que a célula faça o quê? Vai exigir duas coisas. Se o ambiente tem muito sal, a célula desidrata. Ela perderia água. Aliás, esse é o principal, um dos métodos mais antigos de conservação de alimentos, né? Você colocar alguma coisa no ambiente salgado não tem a menor chance de bactérias se desenvolverem. É o caso, por exemplo, dos peixes desidratados, da carne seca, bacalhau, essas coisas. E ele está falando aqui, a mutação X promove uma melhor eficiência do equilíbrio osmótico, ou seja, a célula teria a mesma quantidade de água dos dois lados, e isso não tem como acontecer se o ambiente for muito salino, né? A célula vai ter que desequilibrar, do tipo assim, se o ambiente é muito salgado e a célula está perdendo água, ela vai ter que fechar as portas para não deixar a água sair, então isso não vai garantir um equilíbrio osmótico, né? Então essa estaria errada por causa disso. Letra C. A mutação Y confere resistência a um antibiótico, que é a penicilina. E o meio de cultura da 2 contém esse antibiótico. Está certo, né? Pensa comigo, ó. Se você tem uma mutação que te protege contra um antibiótico, que é um veneno contra uma bactéria, né? Antibióticos têm efeito de matar bactérias, e você coloca antibiótico no meio de cultura, vai matar todo mundo que não tem esse processo de proteção. O que garante, então, aqui que a letra C seja correta, tá? Mas volto a falar, eu achei essa questão muito mal elaborada, tá? Bom, vamos à letra D e à letra E para ver se a gente consegue eliminar. Tá lá, ó. As mutações X e Y conferem vantagem adaptativa no meio ambiente 4. Não, no meio ambiente 4, a mutação XY sumiu, então quer dizer que ela não tem nenhuma vantagem adaptativa, não. Ao contrário, é desvantagem, né? Então ali, meus amores, aqui, ó, não daria. E a frequência das novas mutações será maior no meio 4. Não, não é. É exatamente o contrário, né? Ou seja, de novo, temos aí uma interpretação. A C era mais provável, era mais palpável, então é por isso que a gente escolhe ela, mas eu achei uma questão problemática, tá? Por exemplo, ele cita ali, ele cita as 4 situações, mas não fala o que foi colocado, não disse se essas mutações são benéficas ou não, então isso complica na hora de resolver uma questão que exige tanta interpretação. Bom, mas vamos adiante, essa passou. Próximo. Aqui tem uma. Nossa, essa questão. A FUVEST, nessa nova FUVEST, ela tem trazido sempre, em algumas questões que exigem dados extras, esse quadro aqui no baixo, na parte de baixo. Estão vendo aqui embaixo, galera? Deixa eu ver aqui, ó. Cadê? Pá, aqui, ó, na parte de baixo. Vocês estão vendo esse quadro? Esse quadro aí, meus queridos, ele nada mais é do que um item que é relevante para a questão e que você precisa ter consciência dele para resolver. Então, assim, peguei a questão, ela tem esse quadro, vai nele primeiro. No caso aqui, ele traz informações sobre como fazer a leitura desse gráfico. Ele fala assim, ó, o volume celular do ciliado em seu ambiente natural é o referencial 1. Então, o normal da célula está aqui. E o 0% corresponde à água doce pura. Então, seria aqui, ó,
água salgada, água doce. E do que é o gráfico? Bom, vamos lá. O gráfico representa o volume da célula, ou seja, o 3D da célula, quanto que ela ocupa de espaço, num ambiente com um gradiente de salinidade, ou seja, você pega essa célula e vê qual o tamanho que ela vai ficando de acordo com o lugar, com mais sal ou menos sal. E a primeira coisa é, esse protozoário é de água doce, salgada, ele é da onde? Mano, olha só, se esse é o ambiente natural e tá com 100% de água salgada, mano, ele tem que ser marinho. Então aqui, ó, letra D está fora, porque ele tá falando de água doce. A letra B tá fora, porque também é água doce. Na letra A, ele fala de água salobra. Água salobra é uma mistura de água doce e salgada, então esse referencial teria que estar por aqui e não lá, então ele também está fora. O que significa que nós ficaríamos entre a C e a E, tá? E aí a pergunta é, o que nós temos aqui? Ele é um animal marinho e possui mecanismos, ele possui mecanismos osmóticos em ambiente hiperosmóticos. E ele não possui mecanismos de controle osmótico em ambientes hipoosmóticos. Bom, vamos lá. Vamos entender essa história de hiper e hipo, né? A palavra hiper, ele sempre aparece em biologia como algo é muito. Então, seria hiperosmótico, seria um ambiente onde acontece muita osmose, onde acontece muita passagem de água, né? E hipoosmótico seria pouca osmose, menos osmose, tá? E aí a pergunta é: ele tem mecanismos de controle para ambientes hiperosmóticos? Bom, se ele está no ambiente salgado e mesmo no ambiente com pouco que vai caindo sal, ele aumenta o volume, isso significa que ele não controla muito, né, a osmose dele, né? E quando o assunto é a osmose em um ambiente com pouco sal, que é o de água salgada, a célula chega a dobrar de tamanho, né? Então, o que a gente pode dizer? Ele tem mecanismos que protegem ele na osmose em ambiente hiposmótico? Não. Então, essa é a alternativa correta. Professor, por que você não falou dos ambientes hiperosmóticos? Porque se ele tivesse mecanismos, esse gráfico não subia nesse ambiente salgado, ele deveria permanecer assim, ó, retinho, né? Ou seja, ele não alteraria o volume dele. Agora, se ele sobe o gráfico, quer dizer que ele está inchando, a célula está inchando. E se a célula está inchando, significa que ele não está controlando a osmose dele, tá? Aqui, um detalhe importante. A FUVEST ama o assunto osmose, tá? Esse transporte de água através da membrana, motivado pela presença do sal. Eu também tenho um videozinho aqui na minha playlist, procura lá uma playlist chamada Aquela Aula de Biologia. Lá tem uma aulinha coisinha de 10 minutinhos, 5 minutinhos falando sobre osmose, eu ensino uns macetinhos legal para você aprender sobre osmose e nunca mais esquecer, tá? Vai lá. E de novo, reprisando, se a questão da FUVEST vier com aquele quadrinho lá embaixo, saiba que ele traz informações muito relevantes. E na prova vai ter, assim, muitas questões com esses quadrinhos, tá? Então fiquem atentos a todas elas. Seguindo, aqui eu trago uma questão que eu bati o olho nela, eu falei, isso aqui é uma questão de biologia, mas se eu fosse um professor de geografia, eu também falaria, isso é uma questão de geografia. Bom, ele está falando do cerrado, é uma questão que está falando sobre cerrado, e a imagem está entregando sobre uma prática que acontece, e ele está falando de um experimento sobre queimadas controladas que simulam o ciclo natural do fogo no cerrado, né? Eu não sei se você está acompanhando as notícias, né? Ou se você viveu numa caverna nos últimos tempos, mas houve no Brasil, durante os últimos 2, 3 anos, o chamado Dia do Fogo, onde surgiu uma série de incêndios criminosos, né? Em áreas de vegetação e que isso gerou desmatamento absurdo, principalmente na Amazônia e no Pantanal. E muita gente do meio político, até para desviar o assunto, o debate, diz que esses eram fenômenos naturais, que isso eram queimadas naturais.
Primeira coisa que eu preciso dizer para vocês, queimadas naturais só acontecem em alguns ecossistemas e não acontece em ambientes de floresta tropical, tá? Ele vai acontecer em ambientes como é o caso do Cerrado, como é o caso da Caatinga. Mas mesmo assim, eles são restritos a alguns itens que fazem com que esse fenômeno não aconteça assim com tanta frequência. Aqui é legal a gente dizer que basicamente essa questão vai falar de um experimento simulando essa situação. Ele fala assim, ó, observe a imagem que retrata os efeitos visuais de uma queimada controlada num trecho de cerrado da Estação Ecológica de Santa Bárbara, no interior do estado de São Paulo. Tá? Ele te localizou. Tá? Nesta área foram conduzidos experimentos de queimada controlada, e os resultados sugerem que essa prática é benéfica à flora. Então, ele está falando que faz bem para a vegetação. Ele fala assim: nossa, professor, queimada é benéfica para a vegetação? Bom, vamos lá. Cujas plantas rebrotam rapidamente depois da passagem do fogo. Aqui um detalhe importante. Plantas do cerrado são geralmente muito adaptadas à falta d'água, né? Tem troncos retorcidos, tem raízes muito profundas, e uma das características são sementes com cascas muito grossas. Tudo para ela não secar, para não perder água. Só que essa mesma casca grossa acaba criando uma barreira para ela brotar. Então, algumas espécies, para que ela possa brotar, ela precisa passar pelo fogo, que vai consumir essa casca e deixar a casca mais frágil, facilitando o rebrotamento. Então, isso é um fenômeno que rola, né, entre algumas plantas do cerrado. Nos grupos em que as queimadas produziram mais efeitos positivos, foi registrado até um discreto aumento das espécies vegetais, ou seja, a queimada controlada nesses lugares fez bem para a floresta, tá? Antes das queimadas, os pesquisadores contabilizaram 38 espécies de gramíneas e 68 de outras ervas. Depois, esse número subiu para 44, 74. Bom, é a descrição de um experimento, tá? Agora vamos à questão que impede. No bioma cerrado, de acordo com a informação do texto, ou seja, é uma interpretação de um experimento e uma informação que tem que ser tirada daqui, tá? E não da sua cabeça, tá? É, exatamente, porque qual é a preocupação minha aqui, eu tá focando sobre a interpretação do texto? É porque muito aluno vai bater olho em algumas alternativas e vai falar, nossa, não, impossível. Impossível, é fogo, que fogo mata. Mas aqui ele disse no texto que esse experimento foi benéfico para plantas. Então, foca nisso, tá? Então, a prática das queimadas controladas, letra A, contribui para a manutenção da biodiversidade local. É possível? É possível. Vamos às outras questões para ver o que a gente acha a respeito de outras questões aqui. Constitui uma técnica de ponta para plantio agrícola. Não, mano, isso aqui é antiquíssimo. Esse é um tipo de técnica que muita gente usa há muitos anos. Aliás, em alguns lugares é até proibido. É uma técnica tradicional denominada agricultura itinerante. Não, agricultura itinerante é quando você sai de um lugar e vai para outro, né? Então, não, tá errado. Tem como objetivo permitir a pecuária extensiva? Não. Aqui ele não fala do objetivo, o texto, aliás, não conduz isso, né? E pecuária extensiva é a ideia de você criar animais em grandes áreas, né? Então, não. Aqui ele está falando de reflorestamento, o foco é esse. E letra E apresenta desvantagens em termos de ganhos de flora. Não, é uma vantagem. Então, aqui, meus amores, temos a alternativa que eu precisava. A letra A. Era uma questão de interpretação. Para mim, das questões da FUVEST, era mais fácil. Porque era uma interpretação de texto. O texto está falando que ela é benéfico para a flora. Então, é bom para a biodiversidade. Aumentou a biodiversidade. E encerra o assunto ali. Isso aqui é muito cara de Enem, essa questão. Quando eu falo que a FUVEST está namorando muito com o Enem e trazendo questões com cara de Enem, olha aí, receba. Bom, vamos para a próxima. Aqui, de novo, uma interpretação de gráfico. Só que aqui não é um experimento. Aqui, esse gráfico, quem estuda circulação sanguínea, quem estuda aí funcionamento do sistema circulatório, já deve ter visto esse gráfico em alguns lugares. E aqui, atenção à forma como se lê o gráfico. O gráfico, você deve estar vendo aqui embaixo,
o gráfico está setorizado. Essa setorização, ele está dizendo para você como que é o comportamento da velocidade do sangue, da pressão sanguínea e do tamanho dos vasos, né? O calibre, espaço ocupado por esses tecidos, pelas veias, pelas artérias, pelos capilares. E aí, ó, a figura sintetiza de forma simplificada a variação da pressão, a velocidade sanguínea e a área total em relação aos diversos vasos sanguíneos do corpo humano. Tá. E aí, o que a gente pode tirar daqui de informação relevante? Ó, que a pressão e a velocidade caminham juntas, a gente nota, ó, elas são, a pressão aqui, ela é alta nas artérias, ela é veloz nas artérias, e isso é uma lógica, tá, galera? Porque assim, regrinha, para não esquecer, ó, tem o coração. Todo sangue que sai do coração, ele sai para uma artéria. E se ele sai por artéria, ele sai muito veloz, com muita pressão. Aí ele vai dar um rolê pelo corpo e todo o sangue que volta ao coração, ele volta por uma veia, tá? E aí, como ele volta devagar, lento e tudo mais, tá? Outra informação relevante, com relação à área, quem tem mais área são os capilares. Eles são os vasinhos mais estreitos, né? Como a gente sabe, né? Capilar recebe esse nome porque são vasinhos da espessura de fios de cabelo. Só que eles são muito numerosos, então em quantidade de área ocupada por esses vasos sanguíneos é infinitamente maior que o dos outros. Agora vamos à questão. Então, aqui de novo, ó, com base na figura, é correto afirmar que a velocidade aumenta nas vênulas, o que permite a hemoglobina descarregar oxigênio. Aqui é importante. A primeira parte da frase, ó, velocidade aumenta nas vênulas, olha aqui, ó, tá aumentando mesmo, tá? Então a primeira parte, ok. Mas isso vai auxiliar a distribuição da hemoglobina descarregando oxigênio? Não, porque aqui tem um detalhe importante. Nós temos um conceito em biologia que é o sangue arterial e o sangue venoso. Aliás, venoso e não venenoso, viu, galera? Isso, fiquem atentos aí. E, em geral, o sangue arterial é o quê? Sangue rico em oxigênio. Sangue venoso, pobre em oxigênio, e rico em gás carbônico, né? E qual a grande questão? Vênulas que permitem o transporte, carregar e descarregar o oxigênio. Isso não é típico de sangue de vênulas, tá? O único lugar onde as veias vão carregar oxigênio vai ser no pulmão. Aqui um detalhe importante. Lá no pulmão, a artéria e veia tem sangue que não combina com o sangue que está lá dentro. É assim. No corpo inteiro é artéria carrega sangue arterial, veia carrega sangue venoso. No pulmão inverte. Artéria vai carregar sangue venoso e veia vai carregar sangue arterial. Só no pulmão que rola essa troca, tá? Então aqui, ó, meus amores, letra A tá fora, tá? Bom, a pressão sanguínea cai nos capilares. Isso é correto? É correto, né? Na verdade, ele já está caindo a pressão nas arteríolas, né? Mas nos capilares está baixinho. E ele cai também nas vênulas e nas veias pela presença das válvulas nesses vasos. Aqui é importante dizer, válvulas só vai existir nas veias, não vai existir em capilares. Então, essa questão também está errada. O que é uma válvula? A válvula é basicamente uma pelezinha em que ela garante que o sangue não tenha refluxo, não queira voltar. Ele é mais ou menos assim, ó. Eu crio aqui uma dobrinha na pele por dentro. Desta forma, o sangue passa numa direção só. Se ele tentar voltar, essa pele fecha a passagem e não deixa o sangue fazer o refluxo, o retorno. Isso só vai acontecer nas veias, principalmente as veias das pernas, por conta da gravidade, né? Que tende a garantir que o sangue não queira subir de volta, né? Então, isso vai acontecer nas veias, não em capilares, tá? Bom, letra C. A pressão diminui a partir dos capilares, o que evita acidentes vasculares em vasos menores.
Não, ele diminui nas artérias, então aqui não, de novo, interpretação purinha de gráfico, né? Letra D. A área aumenta em região dos capilares, o que permite a maior eficiência das trocas gasosas. Essa tá certa, meus amores. Essa tá lindinha de certa. Por quê? Bom, é nos capilares onde acontece a troca gasosa da pele com músculos, com os tecidos. Então, quanto mais ramificados são os vasos sanguíneos, maior é a chance dessa distribuição ser eficiente. Então, sim, tá? E lá, a velocidade é inversamente proporcional à área, tá? Nem sempre, né? A gente vê que tem lugares onde sim, por exemplo, nos capilares né? Ó, a velocidade é baixinha, a área é grandona, mas tem outros lugares que não é bem assim, tá? Então, não. Por exemplo, tem lugares até que ela equivale, né? Aqui. Então, não dá para considerar a letra E correta. De novo, voltamos a falar. Uma questão que exigiu da gente o quê? Interpretação do que ele colocou ali e não do que você traz da sua cabeça. A referência aqui não são as vozes no seu cérebro, tá? Bom, vamos lá. Mais uma questão, e eu amei essa questão. Está falando de mundo Marvel, está tentando trazer explicações científicas para a ficção científica, e isso tem sido também uma tendência para vestibulares, tá? Bom, ele vai falar aqui sobre o Pantera Negra, que é um personagem da Marvel muito importante, principalmente por conta da representatividade negra no cinema, que isso levantou e trouxe esse personagem lá dos cafundós do Judas, né? Antes do filme, ninguém falava sobre Pantera Negra e agora ele é um dos personagens prediletos da galera, principalmente com a atuação do Chaz Boseman. E vamos à questão. Bom, na história em quadrinhos, o Pantera Negra ganha suas habilidades físicas e mentais sobre-humanas ao ingerir ou aplicar sobre o seu corpo uma solução da erva em forma de coração, cujos efeitos perduram durante a vida do herói, mas não são transmitidos aos seus descendentes. Essa planta cresce em Wakanda, que é a região da África Equatorial Oriental, onde um meteorito contendo um metal chamado vibranium caiu há 10 mil anos, provocando mutações na tal planta. Uma explicação coerente com o conhecimento científico para o que ocorreu na situação ficcional é que a erva. Então ele está querendo dizer assim, ó, a tal planta teria ganhado essas mutações por quê com a queda de um meteoro? É isso que você tem que focar. Aí a pergunta é, se é uma planta que sofre mutações e ela está, depois de 10 mil anos, mantendo essa mutação, então significa que ela está se reproduzindo e mantendo essa mutação, passando adiante. Né? Uma planta não mantém mutações assim se não tiver associada às células reprodutivas dela. Então vamos lá. Letra A, sofreu mutações em células somáticas pela ação do vibrânio? Não. Aqui, ó, conceito importante. Na biologia, a gente diz que as células podem ser divididas em somáticas e reprodutivas. Reprodutivas seriam, por exemplo, células associadas ao espermatozoide, ao óvulo, no caso, as plantas associadas ao grão de pólen, a esporos e coisas assim. Células somáticas são todas as outras. Por exemplo, num ser humano, as células da pele são somáticas, as células do estômago são somáticas, as células do fígado são somáticas. Agora, testículo, ovário, aí é reprodutiva. Numa planta, folha tem célula somática, caule tem célula somática, grão de pólen, lá na flor, lá no ovário da flor, célula reprodutiva. E aí está falando que a mutação foi em célula somática. Não, não pode ser. Né? Porque se fosse em célula somática, só permaneceria naquela planta. B. Promoveu mutações no RNA das células do Pantera Negra. Não porque a questão ele está falando que não passa de geração em geração, né? No Pantera Negra, que a mutação está associada à planta. Então, não, né? Então, ela não fica permanente no ser humano. Então, não. E letra C também está indo embora, ó. Provocou mutações dominantes em relação aos superpoderes. Bom, se fosse dominante, seria passado de geração em geração. E se fosse em células germinativas, germinativas é a mesma coisa que reprodutivas, elas seriam passadas de geração em geração. Então, não, letra C também está fora.
E elas são plantas típicas da tundra. Ai, meu Deus! Se você está chegando pela primeira vez nessa aula de biologia, vou te dizer, tundra é vegetação de clima frio. É tipo, você vai achar tundra no Canadá, na Rússia, na Noruega, em lugares assim, tá? A gente tá falando de um país da África, né? Uma região da África. A gente sabe que o Wakanda não existe, mas tipo, seria de um lugar como esse, tá? Então, não, letra D não, o que significa que só sobra a letra E, né? E realmente é a correta, que tá lá, ó. É uma vegetação que estava em estação de floração quando o meteoro caiu. E isso causou mutações nessas células germinativas. Então, a mutação aconteceu quando o meteoro caiu e o meteoro caiu quando as flores estavam abertas. Basicamente isso, tá? Bom, meus amores, essa seria a última questão que eu me propus aqui a fazer resolução. São as questões de biologia que caíram nessa primeira fase da FUVEST. Eu espero que vocês tenham gostado da resolução. Para mim foi muito prazeroso pegar e resolver questões da FUVEST, porque eu acho elas assim, elas têm muitas pegadinhas, elas agora nesse novo momento dela, que ela não é tão decoreba, ela exige muita compreensão de texto, ela exige muita leitura e tal, e isso eu achei essa mudança da FUVEST muito favorável para estudantes. Tá? Não é muito favorável para cursinhos, não é muito favorável para professores, porque assim aumenta o número de competências e habilidades que a gente tem que desenvolver no estudante. Mas isso é muito legal para o estudante ele conseguir ver ciência da natureza como não uma área para decoreba, mas para ele ver aplicações reais para o dia a dia, né? E eu fico por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Por favor, curte, comente, compartilhe. Se você chegou até aqui, mano, assistiu o vídeo e gostou, dá um joinha aí, né, se inscreve no canal se você não está inscrito ainda e ajude mais gente a conhecer os meus vídeos. Outra coisa, eu tenho outros vídeos aqui no canal, tá? Então, se você não gosta de rolê vestibular, mano, vai assistir outras coisas. Tem um monte de coisa legal aqui, tá? E é isso. Eu sou CG, eu sou biólogo, eu sou botânico, eu estava aqui para salvar a sua vida. Espero que tenha salvo, tá? Um beijo, meus amores, se cuidem e valeu! Tchau, galera! E bora lá. Que é isso. Ai, ai. Tô aqui pensando, o que eu vou comer agora? Acho que eu vou comer a pizza gelada da minha geladeira. Até. Beijo.